ficar restrito ao computador, engessado na cadeira, sem ver os alunos, para mim não parecia que eu estava dando aula. Para mim muitas vezes parecia que era uma outra coisa que eu estava fazendo. Nosso país é rico nessa romantização de olha que lindo, o pobre tá trabalhando. Que fofinho, gente, olha lá, ele tá se esforçando, vamos tirar uma foto. É assim, uma coisa bem complicada do nosso país, romantizar essa desigualdade, todos esses problemas que temos. É assustador de verdade. Na Aleph Petz de Paraisópolis havia camadas de dificuldade que nós fomos nos deparando ao longo do tempo e que nós tínhamos que resolver. Então a primeira dificuldade, diferente da hebraica, que tinha tablet como material obrigatório, no caso de Paraisópolis não tinha o tablet como material obrigatório. Então a primeira medida foi distribuir os tablets. A segunda medida foi conseguir a questão do acesso. Porque o acesso online em Paraisópolis é muito difícil, mesmo com banda, tem uma infraestrutura lá que é complicada. E aí a nossa opção foi, ao final, nós fizemos uma parceria com uma dessas empresas de telefonia e entregamos um chip para cada aluno, para que um chip com internet muito grande, para que os alunos pudessem, assim mesmo, dar conta desse processo. Então o tempo das coisas em Paraisópolis acabaram demorando um pouquinho mais. Aqui na Hebraica, em 2 dias, nós mudamos do presencial para o remoto. Em Paraisópolis isso demorou umas 2 semanas, 3 semanas, para conseguir dar conta dessa mudança. E também, ao longo de todo esse processo, depois da mudança, Paraisópolis, você tinha muitos alunos que em alguns momentos a internet, mesmo com o chip, não funcionava, isso dificultava os processos. Muitas vezes as famílias, as casas são pequenas e isso acabava tendo muitas pessoas na casa e isso gerava uma camada de dificuldade para o aluno se concentrar nos momentos de aula. Então nós tivemos algumas camadas de complexidade. Não tinha computador, não tinha internet na minha casa, não tinha nada na minha casa. Eu usava a internet do vizinho, porque eu roubava a internet. Perdão, vizinho, cara, um dia eu te pago. E eu assistia pelo celular, a escola deu tablet, só que assim, o tablet era muito lento, impossível assistir aula por ele. Por eu não ter internet, eu precisava do chip da escola, só que assim, acabava assim na rapidez a internet que a escola dava do chip de Paraisópolis. Eu tive que me mudar de casa no meio da pandemia, então assim, começou a aula online, aí eu tava me mudando na P1, começou P1 de 2020, eu tive que me mudar. E eu lembro que aí, na casa que eu morava, não pegava o chip que a escola tinha dado. Não pegava de jeito nenhum, assim, sabe? Porque minha casa parecia que era do submundo. E como eu não pegava, eu não tinha internet, eu não conseguia acompanhar as aulas, então eu fiquei acho que 3 meses sem acompanhar a aula direito. E aí eu me mudei de casa, e aí eu consegui, tinha conexão lá, eu consegui, só que eu não tinha computador, eu não tinha, meu celular era com a tela quebradona, assim, eu não conseguia. Eu não tinha internet, então eu usava o chip da escola, pelo menos dava conexão, dava pra funcionar. E tirando isso, os vizinhos, porque é onde que eu moro, é uma comunidade, eu moro no Jardim Gá. E assim, eles acham que final de semana não existe, todo dia da semana é final de semana, então é som no talo, assim, é música, é funk, é samba, é tudo 6 horas da manhã, tá tocando, assim, na segunda-feira. É meio-dia, ainda tá tocando música o vizinho, eu tenho que escutar aula de matemática, fazer prova no meio de barulho. E é o vizinho quebrando parede, e é isso, é aquilo, é cachorro latindo, é moto passando, é lixeiro. Foi bem difícil, realmente foi bem complicado. E minha casa, por ser muito pequena, eu só tenho um quarto para toda a minha família, um quarto só. E a cozinha, um quarto e a cozinha, e só. Minha casa é muito pequena de verdade. Então eu tive que dividir todo esse espaço com toda a minha família. Foi difícil a compreensão da minha família, minha mãe e minha irmã, mas de qualquer forma a gente se adaptou, porque é necessário e foi isso. Com a minha filha foi mais tranquilo, porque ela está no 3º ano, então ela conseguiu se virar com mais facilidade. Meu filho está no 7º ano, então foi um pouco mais difícil, porque as aulas não são online,
né? São aulas que os professores passam lição e a gente tem um sistema em que os pais têm que estudar junto com os alunos, o que é muito difícil, porque o meu filho está no 7º e eu já parei de estudar já tem um tempo. Então foi bem difícil acompanhar. Você que trabalha aqui no Aleph, só que os seus filhos estão em outra escola, você sentiu que tinha uma grande diferença na organização das escolas em relação ao ensino online mesmo? Muita. Aqui vocês têm aula ao vivo, é uma aula praticamente assim que você pode tirar todas as suas dúvidas tranquilamente com o professor, como se estivesse em uma sala de aula. Na escola pública não. Então, para a gente tirar alguma dúvida com o professor, tinha que mandar e-mail, esperar o professor retornar para tirar as dúvidas. Não era uma aula que eu tirava as dúvidas na hora. Então, a diferença é imensa. Você disse para mim antes, pra gente, que você tem amigos na sua outra escola, que era uma escola pública, e você manteve contato com eles. Você sentiu que o ensino que você teve durante todo esse período de quase 2 anos, você sentiu que foi muito diferente para você do que para eles? Com certeza. Foi um ensino humano, porque a escola pública, não sei se vocês sabem, mas estava tendo como CMSP, que é o Centro de Mídia de São Paulo, que eram aulas que eram professores que os alunos não conheciam, pessoas que não conheciam, só tava lá o professor, apareceu o professor ali, tinha o chat lá, mas não te respondiam. A minha irmã estava na escola pública, ela sofreu muito nessa pandemia. Meus colegas que estudaram comigo comentavam comigo. Eu ensinava coisas para eles no meio da pandemia mesmo, a gente entrava em ligação e tentava explicar a matéria para eles, porque não tinha o contato com o professor, não existia. E não tinha, a maioria dos meus colegas também não tem internet em casa, então foi um processo assim que eles perderam o ano, literalmente, perderam o ano deles, principalmente por essa falta de conexão, má informação dos alunos com a escola, de saber como que ia continuar, como que ia voltar, quando que ia voltar, o que tinha que fazer. Então, assim, foi completamente diferente do que eu tive, que foi um processo muito mais humano, que a escola se preocupou em buscar recursos para ajudar a gente a conseguir seguir o ano de 2020 tendo aula, continuar tendo aula. Apenas 64% das escolas públicas no Brasil disponibilizaram aulas ao vivo ou gravadas para seus alunos durante o ano letivo de 2020, fosse por meio da internet, do rádio ou da televisão. Ou seja, 1/3 das escolas públicas não teve aulas remotas no ano da pandemia, quando 99% da rede de ensinos suspendeu as aulas presenciais em algum momento. Em alguns estados, a proporção foi ainda menor. No Amazonas e no Pará, só 33% das escolas públicas ofereceram aulas remotas. Entre as escolas particulares no Brasil todo, o cenário foi outro. 88% delas promoveram esse serviço na pandemia. Comparado com outras escolas, a gente teve um sucesso muito grande no sistema online. A gente conseguiu fazer atividades todos os dias em grupo, pelo menos uma vez no dia, e interagir com os outros. E com meus amigos, eles falavam, a gente nem tem aula online, é só atividade que eles mandam a gente fazer e é isso, a gente nem aprende direito. E isso, a Aleph conseguiu se virar muito bem e a gente conseguiu ter acesso a todos os materiais que a gente queria ter. E foi mais um privilégio pra gente isso, porque tem escolas públicas que, por exemplo, nem conseguiram ter as aulas online. E pra gente foi um privilégio. Tem uma diferença no acesso à tecnologia. Essa acho que é a primeira coisa. Por questões ali geográficas, tem um problema de acesso à internet, de chegar à internet mesmo na casa das pessoas. Tanto que muitos alunos, eles passaram a ver as aulas na escola, porque onde eles moram não chegava a internet. E isso causou muita dificuldade mesmo. Eu acho que a gente teve aí uma possibilidade de organização rápida, porque a gente estava acompanhando muito a agilidade com que os primeiros casos aconteciam nos outros países, o tempo que isso levava para tudo fechar e para situações desse tipo, a gente conseguiu antecipar um pouco. E aí a gente tinha como objetivo primeiro, logo que a gente viu que isso teria grandes chances de acontecer, nossa primeira preocupação era como a gente vai conseguir garantir rotina e trazer um pouco de normalidade para o dia a dia dos alunos e cuidar deles emocionalmente. Esse sempre foi a nossa primeira questão, desde o começo. Então, quando a gente pensou, o que a gente vai fazer?
vai ser aula gravada, vai ser... A gente falou, vamos manter a rotina. Então, o que a gente vai fazer para isso? E a gente organizou todo um processo, e aí vinculado à contratação do Zoom, a falar, pensar junto com os professores como fazer isso, mas foi tudo muito rápido porque tinha uma urgência. Não tinha tempo para treinamento, para poder conversar com o professor sobre como fazer diferenças de formatos de aula de presencial para online. Não teve tempo de ter discussões desse tipo, como a gente costuma fazer muito. Antes de qualquer medida que a gente faz na escola, a gente tem muitos momentos de reflexão e de conversa com toda a equipe. A gente não teve tempo para isso. Mas eu acho que este objetivo primeiro, assim, que era cuidar dos alunos e tentar manter uma rotina para que eles pudessem ter o mínimo de sanidade durante esse processo, ajudou a gente a ter um foco e saber por quais caminhos seguir. Assim, acho que se a gente tivesse talvez com outro foco, acho que a gente poderia ter se perdido um pouco mais. A maior dificuldade, eu acho, foi tanto para os professores quanto para os alunos de se adaptar a ter uma troca que é uma troca muito diferente do presencial. O tempo de aula online, ele é muito mais devagar do que o tempo de aula presencial. Isso a gente demorou um tempo para perceber, até isso acontecer, as pessoas ficavam muito perdidas. Então, agora, para o professor ter que reavaliar todo o seu planejamento, ter que repensar suas aulas, ter que repensar objetivos de curso, de conteúdo, eu acho que isso foi um grande desafio também. Assim. No começo, eu acho que talvez a coisa que pegou foi que a gente não estava preparado para nenhum tipo de atividade remota. Eu acho que existe uma diferença entre as escolas particulares, pelo menos algumas que eu conheço, porque já existia alguma experiência dos professores em postagem de atividade virtualmente, mesmo que não fossem aulas remotas, né? Mas em realizar atividades, tem esses fóruns, às vezes tem alguma plataforma que a escola já utilizava, né? Na escola pública, de modo geral, não tinha isso, né? Então, a gente não tinha experiência nenhuma com esse tipo de coisa. E aí, o que aconteceu foi que, quando começou lá a pandemia e parou de ter aulas presenciais, tudo foi resolvido no atropelo mesmo. A gente teve uma antecipação, estou falando do ano passado, né? A gente teve uma antecipação do recesso de julho, por um período lá que foi de março até uma parte de abril. E aí, quando se percebeu que não haveria um retorno das aulas presenciais, a Prefeitura de São Paulo, a escola que eu trabalho é uma escola municipal, né? As duas escolas, inclusive, tanto a que eu trabalhava no passado quanto a desse ano, são escolas municipais. E a Prefeitura optou por fazer essa parceria com o Google, e a gente teve acesso ao Google Sala de Aula. Só que os professores não tiveram nenhum tipo de formação sobre como realizar atividades no Google Sala de Aula, e os alunos também não tiveram nenhum tipo de formação sobre como fazer esse acesso, tal. Então, tudo foi... Claro que disponibilizaram alguns vídeos, tutorial, assim, mas é uma coisa que é muito difícil para uma parte dos professores ter acesso a essa linguagem e tal, sem ter uma formação adequada. Então, isso foi complicado. Isso é uma coisa. O outro grande problema, que inclusive você já tocou, tem relação com as condições materiais dos nossos estudantes e, às vezes, também dos nossos professores, porque muitos estudantes não tinham e não têm condição de acesso à internet, ou pelo menos que não conseguem acessar a internet, conseguem redes sociais, assim, conseguem entrar em WhatsApp, Facebook, mas eles não têm tantos dados de internet disponível para conseguir assistir vídeo, fazer aulas síncronas, que é uma coisa que, para a escola particular, acho que foi mais simples, né? Para a gente foi bem complicado, porque muitos alunos não tinham acesso à internet, não tinham equipamento mesmo, então, a grande parte da galera tem o celular, como é o caso até da Gil, né, que está aqui com a gente. A Gil também acessa pelo celular, né, a gente não tem muitos alunos que não têm um computador, e isso foi uma dificuldade, porque é realmente bem difícil, né, eu fico imaginando
o aluno que tem que escrever um texto, assistir um vídeo, preencher uma tabela, qual que seja a atividade feita pelo celular dificulta muito. E aí essas foram as primeiras, acho, questões que foram colocadas, né? O que rolou também foi que, por conta dessa dificuldade de acesso, de condições materiais, a gente perdeu o contato com muitos estudantes. E isso foi muito difícil, do ponto de vista. A gente ficou realmente preocupado também, né? Não só do ponto de vista da educação, mas também por conta das questões de saúde. A gente nem sabia se nossos alunos estavam com coronavírus, se não estavam, como é que estavam essas famílias, o que aconteceu, né? Ano passado, e esse ano também isso se manteve, a gente teve uma situação que era mais ou menos assim: um terço dos alunos conseguia acesso às atividades remotas de uma maneira razoavelmente constante, um terço dos alunos aparecia de vez em quando, e um terço dos alunos sumiu, que é muita gente, um terço da galera é muita gente, né? E isso causou uma preocupação bastante grande para a gente também, tipo, de como fazer esse contato, e todos os pensamentos que a gente teve também sobre o que será que está rolando com essa galera, foi bem difícil. Para a gente que está na Prefeitura de São Paulo, lá no ano passado já se disse que seriam entregues tablets para os estudantes, que seria resolvido o problema das condições materiais, entregando tablets para os estudantes que teriam um chip com dados móveis lá para eles acessarem a internet. E aos professores seria disponibilizado um computador também, um notebook. Eu não falei, mas eu também acho que a gente também tem que colocar na conta que tem professores também que têm dificuldade de utilização, não tem um computador próprio em casa, tem professores na rede que não tem mesmo, né? Então, além dos estudantes, também existe esse problema. Só que isso demorou demais para acontecer, então os nossos estudantes foram receber esse tablet, se eu não me engano, na escola que eu estou agora, receberam na metade desse ano. Ou seja, quando já estava voltando, quando já voltaram as aulas presenciais, né, praticamente. Ou seja, passaram todo o ano passado e metade desse ano sem ter esse equipamento que foi prometido lá no começo. E a gente, que é professor, acho que recebeu mais tarde ainda. Então, foi lá para setembro, agora que a gente recebeu um notebook da prefeitura. O que é muito doido, porque meio que não faz sentido, né? Os caras esperaram a gente voltar para o ensino presencial para oferecer o material para a gente. Para a segurança da aluna Gildete, o seu rosto não será mostrado. Para mim, assim, não foi uma experiência legal. Porque pelo fato de que a minha maior dificuldade foi ter um professor do lado. Igual a gente tem no presencial, a gente não teve no remoto, e acabou acontecendo que eu não conseguia entender muita coisa, aí a gente ia perguntar para os professores, alguns não sabiam, alguns não tinham esse contato muito com a tecnologia, então acabava que ou demoravam de responder, ou acabavam não me respondendo. Isso aconteceu muito. E aí eu ficava ali, não sabia o que fazer, entregava atividade de qualquer jeito, porque eu não sabia se estava exatamente certo, eu não tinha um retorno deles. E também pelo fato que às vezes faltava material, né, em relação à internet, a celular. Várias amigas minhas não tinham celular, e aí não tinha como enviar atividade. Aí ficava naquilo, né, tipo, e agora o que eu faço? Sim, bem difícil. Acontecia muito. E eu gostaria de saber também se você acha que, por exemplo, o governo ele estava preparado para lidar com uma situação dessas, de repente, né? Porque foi muito rápida essa mudança, Uhum. já para o outro. Não, para mim não, com certeza não. Na real, acho que a maioria das escolas públicas, assim, não estava preparada para isso, porque, como você disse, foi do nada. E a gente não tinha material, a gente não tinha... A gente não era acostumado com isso, né? Eu nunca tive esse contato, tipo, de ter que enviar uma atividade para o professor através de alguma plataforma. Nunca me ocorreu, era sempre ali no caderno, trabalho na sala. E eu acho que realmente não, porque, como eu disse, faltou muito material. E como a professora Maiara falou, eles estavam
planejando esses tablets. Rolou até no começo, se eu não me engano, uma apostila que teve pra gente do ano passado. Só que assim, era praticamente a mesma coisa que nada. Porque a gente ia, falava com os professores, ou se a gente não conseguia acessar pela plataforma, a gente tinha que ir na escola, pegar a coisa impressa de lá. A gente não tinha muito esse acesso e era ruim, né? Foi, com certeza foi. Até hoje eu não consigo ter essa relação com a plataforma online. Por mais que os professores falem que lá na frente a gente vai usar, a gente está num sistema híbrido e coisas desse tipo, toda vez que tinha a fase de ir pro presencial, né? Tipo assim, 2 vezes na semana, ou metade da turma uma semana, metade da turma em outra, eu optava por ir, porque assim, eu não conseguia fazer nada online. Eu acho que a minha maior dificuldade foi ter um professor do lado me ajudando. Durante uma edição do Fantástico, programa da Globo, foi apresentada a história de um jovem de 15 anos que repercutiu na internet. O menino precisa subir em uma árvore para conseguir sinal de internet e poder acompanhar as aulas online. Muitas pessoas parabenizaram o interesse do menino, que seguia com os estudos, mesmo em meio às dificuldades, mas ao mesmo tempo criticaram a intenção da reportagem, que segundo internautas estaria romantizando as desigualdades existentes no país, que ficaram ainda maiores nesse período de pandemia. Adoram romantizar desigualdades, mostrando o menino no pé de árvore para estudar. O correto era ele ter acesso e oportunidades e não ter que se esforçar para ter o mínimo de dignidade. Parem de romantizar desigualdades, escreveu o internauta no Twitter. Ele e os irmãos procuravam um sinal de celular aqui pela comunidade. Foi aí que perceberam que nesse ponto, embaixo da mangueira, o sinal de celular funcionava. Mas ao subir na árvore, a intensidade aumentava cada vez mais e com um sinal de internet. É assim desde novembro do ano passado, quando a família do Arthur se mudou aqui para a zona rural. E essa foi a maneira que o jovem de 15 anos encontrou de acompanhar as aulas que passaram a ser online por causa da pandemia. Olha, realmente é uma história bonita. O garoto está se mostrando, tem interesse em entrar em contato com o conhecimento. Porque meu trabalho de síntese foi isso, a questão da educação, da evasão escolar e tudo mais. E essa história do garoto eu não vi, realmente eu não vi, eu não tenho TV também. E é muito bonita, ele se mostra querer estudar de qualquer maneira. Mas eu acho que, assim, não é bonito. Isso escancara cada vez mais, e a pandemia escancarou muito mais, assim, a desigualdade social e o quanto a nossa educação e o nosso país não está preparado para qualquer crise que exista. E o governo muito menos, mesmo que ele tenha tentado ajudar com aquele auxílio emergencial, eu acho que a relação com a educação, o processo de educação, o contato da educação foi, assim, extremamente precário, foi péssimo. E essa história aí escancarou realmente, não é bonito, gente, realmente é bonitinho porque o garoto tá querendo estudar, legal, algum brasileiro quer estudar, mas assim, não tem nada de bonito isso, de verdade, isso escancarou o quanto que o nosso país é péssimo em educação, e é isso. Caramba, eu não tinha visto não. O Fantástico fez uma reportagem assim grande, muito... Ah, que lindo! Uau! Que show! O garoto tá na árvore pra estudar. É a questão da romantização, né? Dessa desigualdade social que não resolve nada e tá ali só pra falar que a gente se importa, né? Nosso país é rico nessa romantização de olha que lindo, o pobre tá trabalhando. Que fofinho, gente, olha lá, ele tá se esforçando, vamos tirar uma foto. É assim, uma coisa bem
bem complicada do nosso país, romantizar essa desigualdade, todos esses problemas que temos. É assustador de verdade.